O peso que quase me quebrou. Mas Deus não me desamparou. Eu não vou esquecer daquele outubro de 2019. O calor já começava a apertar em São Paulo e as contas, elas não davam trégua. O aluguel estava atrasado em 2 meses, a luz tinha sido cortada uma vez, e o que mais doía era olhar para os olhos da minha filha de 7 anos e dizer: papai vai resolver, minha princesa, sem saber como. Eu trabalhava como motorista de aplicativo, mas os bicos estavam escassos, e o carro velho vivia dando problema. Cada manhã eu acordava com um nó na garganta, aquele aperto que parece que vai sufocar. Não era só o dinheiro, era a vergonha. Vergonha de pedir ajuda, vergonha de não conseguir sustentar minha família, vergonha de, às vezes, pensar em desistir de tudo. Mas tinha uma coisa que eu não larguei: os cultos. Mesmo quando o tanque estava na reserva e eu tinha que escolher entre colocar gasolina ou comprar pão, eu arrumava um jeito de estar na igreja. Não era por obrigação, era porque ali eu respirava. Lá, ninguém me julgava por estar de roupa surrada ou por não ter dado uma oferta grande. Os irmãos só me davam um aperto de mão firme e um Deus é contigo, irmão. E eu acreditava. Não que as contas sumissem por magia, mas porque quando eu cantava os hinos ou ouvia a palavra, aquele peso no peito aliviava um pouco. Até que numa quarta-feira de oração, algo mudou. A oferta que não fazia sentido. Era um culto como outro qualquer. O irmão que presidia leu em Salmos 37, 25. Fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Aquelas palavras me cutucaram. Eu não era nenhum justo, tinha minhas falhas, minhas raivas, minhas vezes que duvidei. Mas ali, entre os bancos de madeira, senti uma voz quietinha no coração: confia em mim. Na hora da oferta, eu só tinha R$ 20 no bolso. Era o que restava do troco do dia, e eu já tinha calculado. Daria para comprar arroz, feijão e um pacote de macarrão para passar a semana. Mas quando o cesto passou na minha frente, eu coloquei aqueles R$ 20 dentro. Não foi por heroísmo, foi porque não aguentava mais viver no medo. Se Deus não me desamparava, como dizia o Salmo, então eu ia confiar nele até quando não fazia sentido. Saí do culto e no caminho para casa o carro engasgou. Mais uma vez. Parei no acostamento, batendo o volante de raiva. Será que eu fiz certo, Senhor? Será que o Senhor tá vendo? Foi quando um carro parou atrás de mim. Um irmão da igreja, dono de uma oficina mecânica, baixou o vidro e perguntou: tá com problema, irmão? Parece que o alternador tá ruim de novo. Deixa eu dar uma olhada. 5 minutos depois, ele me disse: isso aqui é bobagem, só um fio solto. Vou consertar para você. E olha, se precisar de um serviço fixo, tô precisando de um ajudante na oficina. Paga não é muito, mas é honestamente. Aqueles R$ 20 que eu tinha dado não voltaram multiplicados numa envelope mágico. Mas Deus usou um irmão para me dar exatamente o que eu precisava: um emprego estável. E mais, um lugar onde eu podia aprender, crescer e devolver a bênção. O tumor, o medo e a fé que não entendia. Mas a prova não tinha acabado. 2 meses depois, minha esposa começou a sentir dores fortes no abdômen. Exames mais exames e então a bomba, um tumor no ovário. O médico falou em cirurgia, quimioterapia, e a palavra que mais doeu: câncer. Eu me lembro de ter sentado no corredor do hospital com as mãos tremendo e ter pensado: será que Deus me abandonou agora? Mas então me lembrei daqueles R$ 20, da oficina, do irmão que parou no acostamento. E algo em mim disse: não, ele não abandona. Começamos a jejuar. Não era um jejum de 3 dias sem comer, era pequenas renúncias, um café a menos, uma refeição mais simples, tempo a mais em oração. Minha esposa, mesmo com dor, ia aos cultos. Os irmãos oravam por ela, impunham as mãos. Não foi uma cura instantânea, Deus trabalha no tempo dele. Mas após 6 meses de tratamento, os exames mostravam: o tumor tinha regressido. Os médicos chamavam de remissão espontânea. Nós chamávamos de milagre. E sabe o que mais? Aquela prova nos aproximou de um casal da igreja que passava pela mesma luta. Eles tinham perdido a filha para a doença 1 ano antes e estavam desesperançados. Minha esposa começou a visitar eles, levar uma palavra, orar junto. Hoje, aquele casal está firme na fé, e o marido até se tornou cooperador. Deus não só curou minha esposa, ele usou nossa dor para curar outros. O jovem que quase se perdeu, e o abraço que o salvou. Mas a história não para por aí. Em 2021, um jovem da igreja, o Rafael, começou a faltar. Ele tinha 19 anos, era batizado, mas tinha caído nas drogas. Os irmãos falavam: esse menino tá perdido, e eu me lembrava de como eu mesmo já tinha pensado em desistir. Até que numa sexta-feira eu o vi sentado sozinho no ponto de ônibus, com os olhos vermelhos, as mãos tremendo.
Sentei do lado dele. Fala, Rafael. Tudo bem? Não, irmão. Tô fudido. Ele não tinha vergonha de falar assim, e eu não ia fingir que não entendia. Eu já estive onde você tá. Ah, irmão, o senhor não sabe. Sei sim. E então eu contei. Contei do aluguel atrasado, do medo, da vergonha. Contei como Deus não tinha me deixado cair. E quando terminei, ele estava chorando. Mas e agora, irmão? Eu já tentei parar e não consigo. Vem comigo. Levei ele para a reunião de jovens. Não fiz sermão, não gritei com ele. Só fiquei do lado. Os irmãos o abraçaram, oraram por ele. No domingo seguinte, ele foi ao culto. Uma semana depois, pediu para ser batizado de novo. Não porque o primeiro não tinha valido, mas porque queria uma nova chance. Hoje o Rafael é cooperador na igreja. Ele ajuda nos cultos, visita outros jovens em risco, e sempre que pode, me dá um abraço e diz: obrigado por não ter desistido de mim. E eu respondo: não fui eu, meu irmão. Foi Deus. A lição que aprendi no silêncio. Hoje, quando olho para trás, vejo que Deus nunca me prometeu uma vida fácil. Ele prometeu estar comigo. E estar com Ele não é só receber bênçãos, é ser usado para abençoar. Quando eu dei aqueles R$ 20, não sabia que Deus ia me dar um emprego. Mas Ele viu minha fé. Quando minha esposa jejuou com dor, não sabíamos se o tumor ia sumir. Mas Deus ouviu nosso clamor. Quando eu sentei do lado do Rafael, não tinha um plano. Mas Deus usou minha história para salvar a dele. E sabe o que mais? Deus ainda está trabalhando. Agora sou cooperador na igreja, ajudo na campanha evangelística, e toda vez que um irmão novo chega com medo ou vergonha, eu conto: eu já estive onde você tá. Mas Deus não desampara. E se você está lendo isso hoje, talvez você esteja onde eu estava em 2019. As contas não fecham. A doença assusta. O desânimo aperta. Talvez você tenha até pensado: Deus esqueceu de mim. Mas Ele não esquece. Se você tá com medo, lembre-se, Deus não dá medo, Ele dá paz. 2 Timóteo 1:7. Se você tá sozinho, saiba, a igreja é sua família. Procure os irmãos. Fale. Chore se precisar. Se você acha que não tem mais jeito, escute. Enquanto há vida, há esperança. O Rafael achava que estava perdido. Minha esposa achava que ia morrer. Mas Deus mudou a história. Não desista. Não olhe para o que falta, olhe para quem nunca falta. Fique firme. Ore. Deus está trabalhando, mesmo que você não veja. E quando a bênção chegar, e ela vai chegar, não guarde só para você. Estenda a mão para quem está caindo. Porque a fé não é só para gente, é para a glória de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46:1. Glória a Deus. Amém. A provação que veio como um fogo selvagem. Era uma sexta-feira, dia de pagamento, e o extrato bancário mostrava apenas R$ 12,47. O aluguel estava atrasado há 2 meses, a geladeira vazia, e o gás tinha acabado na véspera. Minha esposa, Maria, sentada à mesa da cozinha, segurou o envelope vazio das contas e só balançou a cabeça. Não precisava dizer nada. Eu via nos olhos dela o mesmo desespero que queimava no meu peito. Vamos ter que pedir ajuda de novo, ela murmurou, mais para si mesma do que para mim. Aquilo doeu. Não era orgulho, era vergonha. Vergonha de não conseguir sustentar minha família, de ver minha mulher, que sempre foi tão forte, com olheiras de noites mal dormidas. Vergonha de olhar para o meu filho, o Pedro, de 8 anos, e saber que ele tinha deixado de pedir um lanche na escola porque já entendia que as coisas estavam difíceis. Mas naquela noite, enquanto Maria lavava a louça com água fria, porque a conta de luz também estava prestes a ser cortada, eu me lembrei das palavras do irmão João na reunião de quarta-feira: Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco nelas. E foi então que tomei uma decisão. A oferta que não fazia sentido. No domingo seguinte, cheguei à igreja com os mesmos R$ 12,47 no bolso. Não tinha como dar a 10ª parte nem mesmo a 20ª. Mas quando o irmão Paulo anunciou a oferta, algo dentro de mim disse: dá o que você tem. Mas, Senhor, lhe argumentei em pensamento. Isso é tudo que a gente tem para comprar pão. E então veio a resposta, não em uma voz, mas em uma certeza tão forte que me fez tremer: confia em mim. Com as mãos suadas, tirei aquelas notas amassadas e as coloquei no envelope. Não eram R$ 20 como da outra vez. Eram apenas R$ 6, metade do que tinha. Mas era tudo que podia dar naquele momento. Quando voltei para o banco, Maria me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Você deu tudo, não foi? Eu só balancei a cabeça, sem coragem de falar. Não sabia como explicar que naquele gesto não era sobre o dinheiro. Era sobre entregar o pouco que restava e confiar que Deus multiplicaria.
O telefone que tocou na hora certa. Na segunda-feira, às 10 horas da manhã, o telefone fixo tocou. Era um número desconhecido. Atendi com a voz rouca de quem já tinha desistido de boas notícias. Bom dia. O senhor é o Carlos, não é? Uma voz masculina firme do outro lado. Sou eu. Meu nome é Roberto. Sou gerente de uma distribuidora de materiais de construção aqui perto do seu bairro. Um irmão da sua igreja, o seu Antônio, me falou do senhor ontem no culto. Disse que você é um homem trabalhador e que tá passando por um aperto. A gente tá precisando de um auxiliar de estoque. Se quiser, pode vir hoje mesmo para uma conversa. Meu coração disparou. Seu Antônio, aquele senhor de cabelos brancos que sempre sentava no fundo da igreja, quietinho, orando com os olhos fechados. Nunca tinha trocado mais do que 2 palavras com ele. Hoje mesmo? Repeti, incrédulo. Sim, às 14 horas, se puder. Desliguei o telefone e caí de joelhos no chão da sala. Não eram lágrimas de alívio, eram lágrimas de vergonha por ter duvidado, de gratidão por Deus ter ouvido e de medo de não ser digno. Maria entrou correndo, assustada. O que foi? O que aconteceu? Deus abriu uma porta. Foi tudo que consegui dizer. O trabalho que mudou tudo, mas não foi fácil. Cheguei à distribuidora com a mesma camisa social que usei no casamento, já desgastada nas pontas. O gerente Roberto me recebeu com um aperto de mão firme e um sorriso sincero. Seu Antônio falou bem de você. Disse que você é pontual, honesto e que não desiste fácil. Isso é o que a gente precisa aqui. Não era um emprego dos sonhos. Era carga pesada. Organizar caixas, ajudar a descarregar caminhões, ficar de pé o dia todo. O salário? R$ 1.400, suficiente para pagar as contas atrasadas, mas ainda apertado. Mas naquela noite, quando cheguei em casa com o contrato assinado e o primeiro adiantamento no bolso, Pedro pulou no meu colo e gritou: Pai, a gente vai poder comprar pão com manteiga de novo? Aquilo me quebrou. Não era só o pão. Era a esperança de volta nos olhos do meu filho. A doença que ensinou a jejuar de verdade. Mas Deus não tinha terminado de lapidar a nossa fé. 3 meses depois, Maria começou a sentir dores fortes no abdômen. No início, achamos que era só estresse. Mas quando ela desmaiou no meio da cozinha, corri com ela pro pronto-socorro. O diagnóstico veio como um soco no estômago. Um tumor no ovário com suspeita de malignidade. Precisamos fazer uma cirurgia urgente, disse o médico. Mas os exames complementares são caros, e o SUS está demorando. Naquela noite, sentados na sala, segurei a mão de Maria e oramos como nunca. Não eram palavras bonitas. Era um clamor de quem não tem mais para onde correr. Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. A gente não tem dinheiro para esses exames. Mas se é da tua vontade, cura a minha esposa. E se não for, dá força pra gente aguentar. No dia seguinte, enquanto Maria descansava, fui à igreja. Não tinha forças nem para cantar. Só me ajoelhei no fundo do salão e chorei. Foi então que a irmã Clara, uma das cooperadoras, se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Irmão Carlos, o Espírito Santo me falou do coração da irmã Maria. Você precisa jejuar com ela. Não só de comida, de preocupação, de medo. Deus vai agir. Eu não entendia como jejuar podia mudar um diagnóstico médico. Mas obedeci. Por 4 dias, Maria e eu nos alimentamos só de água, suco e oração. Cada vez que a dor apertava, nós líamos Salmos 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E então, no 5º dia, o milagre veio. Não foi uma cura instantânea. Não foi um tumor que sumiu da noite pro dia. Foi o médico ligando, confuso. Carlos, os exames deram negativo para malignidade. É um cisto grande, mas benigno. A cirurgia ainda é necessária, mas as chances de recuperação são de 100%. Quando desliguei, caí no chão. Não de fraqueza, de gratidão. O jovem que quase se perdeu, e como Deus usou minha história. 1 ano depois, eu já era cooperador na igreja. Ajudava na limpeza do templo, visitava os doentes, e às vezes até levava a palavra nos cultos de doutrina. Foi num desses cultos que vi o Rafael pela primeira vez. Ele tinha 19 anos, cabelo desgrenhado, olheiras fundas, e um cigarro apagado atrás da orelha. Sentou-se no último banco, de braços cruzados, como se estivesse desafiando Deus a fazer alguma coisa. Eu sabia aquele olhar. Era o meu, anos atrás. Depois do culto, me aproximei. Tudo bem, irmão? Tô só dando uma olhada, ele resmungou. Minha mãe me arrastou aqui. Ah, é? E o que achou? Achei chato. Todo mundo aqui parece que tá em outro mundo, como se a vida fosse fácil. Aquilo me doeu. Porque eu sabia que a vida não era fácil, mas também sabia que Deus era real.
Senta aqui um minuto, eu disse, apontando para um banco vazio. Deixa eu te contar uma história. E então contei tudo. Falei das contas que não fechavam, do desespero, da oferta de R$ 6, do emprego que veio no momento certo, da doença da Maria, do jejum, da cura. Rafael ouvia imóvel. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Mas, por que Deus deixou você passar por tudo isso? Para eu aprender que Ele nunca desiste da gente. Mesmo quando a gente desiste dele. Ele baixou a cabeça. E então, num sussurro, eu tô usando droga. Não consigo parar. Não foi fácil. Levamos meses de visitas, orações, recaídas. Mas Rafael começou a vir aos cultos. Depois aceitou Jesus. Foi batizado nas águas. E hoje, ele é quem visita outros jovens nas mesmas ruas onde já se perdeu. A lição que aprendi, e que nunca vou esquecer. Hoje, quando olho para trás, vejo que Deus não tirou as provas do meu caminho. Ele me deu força para passar por elas. Quando dei aqueles R$ 6, aprendi que Deus não olha pro tamanho da oferta, mas pro tamanho da fé. Quando limpei o chão da igreja de joelhos, entendi que servir não é vergonha, é honra. Quando jejuei com Maria, descobri que a oração não muda Deus, a muda a gente. Quando Rafael me procurou, vi que Deus usa nossas cicatrizes para curar os outros. E sabe o que mais? Deus ainda está trabalhando. Agora, sou cooperador na campanha evangelística. Toda semana visito famílias, levo cestas básicas, oro com quem está doente. Não sou nenhum supercristão. Sou só um homem que aprendeu a confiar quando tudo dizia para desistir. Se você está lendo isso hoje, talvez você esteja onde eu estava em 2019. As contas não fecham. A doença assusta. O desânimo aperta. Você já pensou, Deus esqueceu de mim. Mas Ele não esquece. Se você tá com medo, lembre-se, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:07. Se você tá sozinho, saiba, a igreja é sua família. Procure os irmãos. Fale, chore se precisar. Se você acha que não tem mais jeito, escute, enquanto há vida, há esperança. Não desista. Não olhe para o que falta, olhe para quem nunca falta. Fique firme, ore, jejue. Deus está trabalhando, mesmo que você não veja. E quando a bênção chegar, e ela vai chegar, não guarde só para você. Estenda a mão para quem está caindo. Porque a fé não é só para gente, é para a glória de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46:1. Glória a Deus. Amém.